Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Vamos ler a palavra do Senhor. Isaías 55, verso 11. Depois nós leremos outros textos. Mas agora, Isaías 55, verso 11, diz assim: Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Vamos repetir esse versículo? Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Glória a Deus, a gente consegue claramente entender que a palavra do Senhor, ela não volta para Ele mesmo vazia. Ela vai cumprir, por ser a palavra do Senhor, ela vai cumprir tudo que ela tem. Porque Ele não é homem que minta, não é filho do homem para que se arrependa, Ele é Deus. Nós vamos entender um pouco hoje sobre a palavra profética, a palavra da liberação de fé. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Interessante que lá no consultório, logo quem entra tem uma frase que está lá fixa, que fica fixa lá, que diz assim: palavras são sementes. Amém. E por que palavras são sementes? Porque palavras dão fruto. E o fruto, uma vez semeado, ele vira árvore e essa árvore produz mais fruto ainda. O problema é quando a gente lança uma palavra infeliz, porque ela vai produzir fruto, ela vai gerar semente. Uma palavra infeliz, ela vai gerar semente. Quantas pessoas na infância ouviram de alguém: você é burro? E você acreditou naquela palavra infeliz e cresceu, às vezes até hoje, pode estar ainda achando a mesma coisa, porque aquela palavra foi uma semente que virou árvore dentro de você. Quem sabe você possa ter ouvido lá na sua infância, lá na sua adolescência: você não vai dar em nada. Você não vai ser nada na vida. E essa palavra ficou ecoando dentro de você. Hoje, em nome de Jesus, nós vamos quebrar algumas dessas coisas que nós acreditamos, algumas palavras infelizes que nós acreditamos nelas. E vamos aprender a liberar a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é o quê? Ela é viva, ela é eficaz. Então, nós vamos aprender mais e influir na palavra do Senhor. Nós precisamos lembrar que devemos andar debaixo de uma palavra, da palavra do Senhor. Nós precisamos andar debaixo dela, porque a palavra do Senhor é geradora, a palavra do Senhor é criativa, a palavra do Senhor é tudo que Deus liberou no início, lá no Éden, né? Quando Ele criou todas as coisas, a palavra diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. A palavra que gerou a luz foi a palavra do Senhor. E a palavra que nós temos hoje é de quem? É do Senhor. E na nossa boca ela é a palavra geradora. Você crê? Em nome de Jesus. Mateus 14, do verso 25 ao verso 29, diz assim: na quarta vigília da noite, ou seja, lá pela madrugada, né? Foi Jesus ter com eles, os discípulos. Os discípulos estavam no barco, eles estavam no mar. E a Bíblia diz que Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem Jesus, né, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor,
manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Aleluia. Muita gente aqui critica Pedro porque o texto continua, e o texto continua dizendo que logo que ele saiu e começou a andar sobre as águas, ele teve medo, ele duvidou e ele começou a afundar no mar. Mas eu já aprendi há muitos anos atrás, os outros discípulos, nenhum ousou sair do barco. Ele até duvidou depois, mas ele foi o único que teve ousadia para sair do barco. Qual é a água difícil que você está vivendo e que você ainda está preso no barco e não liberou a palavra ao encontro com Jesus? Interessante que Pedro disse, és tu. Porque ele nem tinha certeza, todo mundo estava achando que era um fantasma. E Pedro disse, és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, vem. Eita glória. Pedro andou sobre as águas ou ele andou sobre a palavra que o Senhor liberou? Ele andou sobre a palavra. E nós precisamos aprender a andar sobre a palavra. Eu diria que a maioria de nós talvez já tenha ouvido sobre isso muitas vezes. O problema é que a gente não vive isso. Muitas vezes. Quando nós mais precisamos, nós murmuramos, nós reclamamos, nós nos queixamos e não aprendemos a romper pela fé profeticamente de acordo com a palavra. Ande sobre a palavra, ande debaixo da palavra. Quando cremos, oramos sobre a palavra. Precisamos ler mais a Bíblia para nós abrirmos a boca e orarmos sobre a palavra. Liberarmos a palavra de Deus através da nossa boca. Porque nós vamos ligar na terra o que já foi ligado no céu. Esse é um princípio que nós precisamos viver. O governo é de Deus. A palavra é de Deus. E é do trono do Senhor que vem o comando. Na nossa boca precisa ter o quê? A liberação profética da palavra que Ele já nos deu. Se você viver de acordo com os seus problemas, de acordo com as circunstâncias, e eu também, nós vamos ser governados pelos problemas e governados pelas circunstâncias. E não é isso que a Bíblia tem para nós, que a palavra do Senhor libera sobre nós. Não permita que os tsunamis da vida façam você tirar o foco do poder de Deus. Em meio ao tsunami, libere a palavra do Senhor que está dentro de nós e mude as realidades das circunstâncias no seu coração. E eu gosto de lembrar que às vezes quando a gente libera a palavra profética, nada muda aqui na terra. Mas muda dentro de nós, porque é liberado fé, a fé de Deus no nosso coração. Deus quer que você ande sobre a palavra dele todos os dias, não só domingo e quarta-feira, quando vocês vêm até aqui. Efésios 1:3 diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. O verbo está no passado, porque ele já fez tudo que tinha que ter sido feito, Deus já fez. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, onde? Nos lugares celestiais em Cristo. Onde está a minha bênção e a sua bênção? Onde estão essas bênçãos? A Bíblia acabou de dizer, nos lugares celestiais em Cristo. E quando você ora liberando fé, você vai lá e resgata aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Creia que as suas bênçãos estão nas regiões celestiais e vá através da sua fé, pela palavra liberada, até lá. Tudo é possível ao que crê, mas você precisa não só crer no nome do Senhor, entender que Ele é maior do que o seu problema e se render a Ele. Quando as pessoas olham para mim e para você, o que as pessoas veem? Será que elas veem uma mulher de fé, um homem de fé?
Ou será que eles veem uma pessoa que ainda não sabe direito a quem crê? Em quem crê? Em quem tem crido? Romanos 8:19 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Até a natureza espera que eu e você tomemos um posicionamento em Deus para nós rompermos as questões que precisam acontecer ao nosso redor. O que você está esperando para manifestar a glória de Deus na sua vida? O que está faltando para que você manifeste a glória de Deus? Talvez um exercício. A fé é um exercício, é uma musculatura que precisa ser o quê? Desenvolvida. Então, pare de achar que você é tão pequeno. Você tem um Deus todo-poderoso. El Shaddai, temos aprendido, o Deus todo-poderoso. Esse Deus todo-poderoso, El Shaddai, é o meu paizinho, é o seu paizinho, é o nosso Abba. Abba, Pai. Precisamos lembrar disso. Abra sua boca e libere a palavra do reino. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus, porque Deus não é o gênio da lâmpada, Ele é o Senhor soberano. Mas quando nós liberamos a palavra em fé, nós acessamos o mundo espiritual. A palavra de fé é para nós, ela não é para o Senhor, ela é para nós, porque Deus já realizou. Salmo 125, versos 1 e 2 diz assim: os que confiam no Senhor. Para quem que está dizendo aqui esse texto? Os que confiam no Senhor. Esses serão como o monte de Sião. O que é um monte? Algo firme, compacto, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes em volta, a roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Deus espera de nós que nós sejamos como um monte, que nós sejamos firmes. Onde? Na rocha que é Cristo. É somente firmes na rocha que é Cristo que nós vamos conseguir nos manter de pé em meio a circunstâncias tão difíceis. Eu até anotei aqui, não se abalam porque são de ferro? Não. Não se abalam porque sabem quem é o seu Deus e quem é o Senhor que está à sua volta, liberando graça, liberando favor. Aleluia. Qual é a unção que você carrega? É a unção do medo? É a unção da frouxidão? Ou é a unção da ousadia que vem da parte do Senhor Jesus? O tempo de religiosidade, querido, já acabou. Agora é o tempo de rompermos com a fé viva de que somos filhos do Deus Altíssimo. Parece que às vezes a gente não tem noção de quem a gente é filho. Até porque às vezes a paternidade da terra atrapalha bastante a ideia de nós enxergarmos Deus como nosso Pai, como nosso Abba. Mas o nosso Abba, que significa paizinho, ele é o Todo-Poderoso, ele é o El Shaddai. Mateus 8, dos versos 5 a 8, depois o 10 e o 13, Diaconisa Celina, no início desse culto, citou esse texto. Semana passada nós falamos um pouco sobre ele. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, um oficial, vamos dizer assim, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião, o oficial, respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta.
Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Qual é a palavra do Senhor que você precisa liberar hoje? Basta uma palavra. Você crê assim? João 1, verso 1, na nova versão internacional, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Aqui fala sobre Jesus. A Bíblia diz em algumas tradições que ele era o Verbo. No princípio era o Verbo. Eu preferi essa tradução, essa versão, porque ela diz claramente: no princípio era aquele Jesus que é a palavra. Jesus é a palavra. Libere Jesus sobre o que você precisa. Ele é a palavra. Veja qual é a sua causa, qual é a sua dificuldade. E libere Jesus. Ele é a palavra na direção daquilo que você precisa. 2 Coríntios 4, verso 13, diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. O mesmo espírito da fé. Como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Eu falei porque eu criei. Também nós cremos, por isso também falamos. E por que nós colocamos mordaça na nossa boca quando já estamos autorizados pelo Senhor a romper em fé? Através da palavra profética. Profética é porque naquele momento a gente ainda não está vendo o cumprimento, mas a gente tem autoridade em Deus e na palavra de Deus para liberar essa palavra. Hoje é dia de você liberar um tempo profético na sua vida. Mas que não seja uma estação. Nós precisamos aprender a viver no sobrenatural de Deus. Isso é o sobrenatural de Deus. A fé é sobrenatural. Precisamos aprender isso. E eu destaquei aqui alguns pontos. Para nós vivermos essa fé sobrenatural através da palavra, a primeira coisa que a gente precisa, humanamente falando, é identificar qual é a nossa dificuldade. Qual é o nosso problema? É o filho? Qual é o problema? É a causa da justiça? Qual é o problema? É a dívida? Qual é o problema? É o casamento? Qual é o problema? É a família? Qual é o problema? Identifique a sua necessidade. Depois você vai precisar ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Então, algum de nós talvez não esteja se sentindo fortalecido, esteja se sentindo enfraquecido. E aí a Bíblia diz que o Senhor é a nossa força. Então, na hora que nós nos sentimos enfraquecido é a necessidade. O que a Bíblia diz que o Senhor é a minha força. E aí eu creio no meu coração, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, eles creiam, tenham fé. Creio no meu coração e libero a palavra: Senhor, eu declaro a minha fraqueza caindo por terra agora, na autoridade do nome de Jesus, porque o Senhor é a minha força. A força não vem de dentro de nós, ela vem do alto, ela vem do Senhor. Provérbios 12, 18, ainda na nova versão internacional, diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Esse versículo sintetiza bem aquilo que o Senhor tem liberado hoje sobre nós. Dependendo da palavra que você abre a boca, ela vai cortar e maltratar você e os outros. Agora, quando a gente tem a língua dos sábios, e a sabedoria vem de Deus, quando a gente tem a língua dos sábios, aí nós somos agentes de cura, porque nós vamos abrir a boca e liberar a palavra de Deus sobre a situação, não só a nossa, mas a de quem estiver ao nosso redor. Hebreus 1, verso 3, somente a parte A, somente o início do verso. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, está falando de Jesus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder.
Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. João 15:7 diz, preste atenção, tem um princípio bem claro aqui nesse versículo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isso aqui é um princípio. Isso aqui não é varinha mágica. Isso aqui não é o gênio da lâmpada. Isso aqui é um princípio. E o princípio começa, se permanecerdes em mim. Não basta dizer que já teve um compromisso com Jesus, que acha Jesus uma pessoa muito bacana, muito legal. Não basta isso, precisa ter nova vida com Ele, precisa nascer de novo e permanecer nele. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. As palavras do Senhor, quando permanecem em nós, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se eu estiver cheia da palavra de Deus no meu coração, quando eu abrir a minha boca, o que vai sair é a palavra. O problema é que a gente não tem se alimentado devidamente da palavra. E aí, quando a gente abre a boca, a gente reclama. A gente cria uma unidade de medo, uma unidade de dúvida. E aí, sem fé, é impossível agradar a Deus. A palavra precisa ser liberada por nós, porque ela gera vida. A Bíblia diz em Mateus 12:34, o versículo que eu acabei de dizer. A boca fala do que está cheio o coração. Agora, cuidado, porque o inverso também é real. Se o seu coração não estiver cheio da palavra de Deus, ele vai transbordar aquilo que está lá dentro. Então, se dentro do seu coração tiver muita amargura, tiver muita ingratidão, tiver muita dúvida, é isso quando você abrir a boca que você vai dizer. Pergunto de novo, do que está cheio o seu coração? Salmo 37, versos 30 e 31 diz o seguinte: a boca do justo profere sabedoria, e a língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. No coração do justo, que a língua fala aquilo que é justiça, justo, no coração dele tem a lei do seu Deus. E os seus passos não vacilarão. Se você não quer vacilar, você precisa ter dentro do seu coração a palavra de Deus. Diante dos seus problemas, se Deus estivesse no seu lugar, o que ele falaria hoje? Se ele estivesse na sua pele, aí podendo falar por você, será que ele ia dizer, ó dia, ó céus, ó azar? Será que seria isso que ele falaria se ele estivesse no seu lugar? Ou será que ele diria, você é mais que vencedor? Não olhe a circunstância, o vento está ao contrário, mas você vai andar sobre a minha palavra, mesmo que haja um dia difícil. Leia a palavra, creia na palavra e libere por fé, pela fé, a palavra de Deus. Não é pensamento positivo, é fé. Nós já entendemos que pensamento positivo é aquela fé humana que todo mundo tem. Mas quando a gente fala na fé sobrenatural, a gente está falando da palavra criativa que vai gerar no mundo físico aquilo que nós vamos buscar no sobrenatural de Deus, no mundo espiritual. Põe-se de pé. Exercite agora a sua fé. Nós vamos levantar um clamor. Você vai abrir a sua boca e você vai agora lembrar qual é a sua dificuldade, qual é o seu mar revolto, qual é a sua situação difícil, qual é o seu desafio, qual é aquele incômodo que você está sentindo aí dentro do seu coração. São os seus filhos? É a sua casa? São as suas finanças? É o seu trabalho? São as causas na justiça? Eu não sei exatamente o que é no seu caso, mas eu quero que você agora abra a sua boca, feche seus olhos.
Abra sua boca e comece a profetizar. Se você tem noção da palavra de Deus, profetize exatamente o que a palavra de Deus diz. Se você tem dúvida em relação ao texto certo, comece a profetizar nesse seu monte difícil, que ele vai cair em nome de Jesus, porque em Cristo nós somos mais do que vitoriosos, somos mais que vencedores. Abra a sua boca, comece a profetizar sobre a sua vida. Identifique qual é o problema. Identifique a palavra de Deus. Identifique e creia no seu coração. E libere por fé uma palavra profética. E esse monte vai cair. Esse mar agitado vai acalmar. Em nome de Jesus, o seu coração angustiado vai receber a paz de Jeová Shalom, o Senhor da paz. Se você precisa ser pastoreado, cuidado nesse momento. Declare que o Senhor é o seu pastor. Jeová é o seu pastor. Ele é contigo, ele cuida, ele vela por você, ele zela pela sua vida. Ele é fiel. Ah, Senhor, a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Declaramos, Senhor, uma segunda-feira cheia da tua alegria, porque a tua alegria é a nossa força. Tu és a nossa rocha, tu és o nosso refúgio, tu és o nosso castelo forte, tu és o nosso El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas tu és também o nosso Abba, o nosso Paizinho, o nosso Abba, Pai. Toda vez que precisamos de colo, Senhor, tu és o nosso Abba. Segura-nos nos teus braços agora. Carrega-nos no teu colo, Senhor amado. Em nome de Jesus. Louvamos o teu nome por essa palavra poderosa. Obrigada pela tua presença. Obrigada pelo teu mover. Não permita, Senhor, que o diabo roube essa semente, Senhor. Que seja, Senhor, andando pela tua palavra na segunda e a terceira quarta da quinta, na sexta, no sábado, e voltarmos aqui no domingo, Senhor, cheios da tua palavra. Queremos andar vitoriosos, Senhor, sobre a tua palavra. Aleluia. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. E agora que o amor de Deus, Pai, Criador, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e que a consolação, Senhor, do teu Espírito seja conosco aqui, seja com os nossos familiares de perto e de longe, seja com o Israel de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Receba essa palavra em fé, em nome de Jesus. Boa semana. O Senhor é conosco. Glória a Deus.